Boa noite a todos. Graça e paz, amados irmãos. Que bom que estamos aqui para ministrarmos a palavra de Deus, para adorá-lo. Você já adorou a Deus através dos louvores, através da oferta, através das glorificações. E vamos agora se alimentar da palavra de Deus. Por isso não perca a oportunidade de glorificar ao Senhor Jesus, de exaltar ao Senhor Jesus, porque Ele se faz presente. Quero também agradecer as orações dos irmãos que fizeram por nós, por esses dias que estivemos ausente da igreja, ausente de corpo, mas o pensamento estava aqui. Eu confessei na sexta-feira, amados irmãos, sexta-feira teve a vigília aqui em nossa igreja. A vigília. Só perde mesmo quem não vem. Nós precisamos buscar ao Senhor. E sexta-feira foi um grande mover da presença de Deus. A gente começa a ver que está vindo um grande despertamento, um grande avivamento para a igreja quando o povo começa a se despertar para orar. Esse é um sinal que Deus está chacoalhando. E nós precisamos nos atentar, que precisamos estreitar o nosso relacionamento para que Deus ministre algo em nossas vidas para sermos melhores cada vez mais. E eu confessei algo aqui na sexta-feira, que domingo passado, sabendo que estávamos em Londrina, um amigo pastor me convidou para ir ministrar na igreja dele. E quando eu estava ministrando, amados, lá naquela igreja, eu me senti como fazendo alguma coisa errada. Parece que eu estava pecando em estar ministrando em outra igreja e não em nossa igreja. E eu sempre fui assim, quando pastorei a igreja, eu não gosto de sair para ministrar em outra igreja, mas esse domingo passado parece que eu estava, com fazendo algo errado. Mas graças a Deus o nome do Senhor foi glorificado, foi exaltado, e estava já com saudade de estar junto com vocês. Que Deus recompense aos irmãos cada oração, cada preocupação. Meu sogro está se recuperando e Deus pode fazer um grande milagre na vida dele. Para Deus nada é impossível. Se Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, para Ele um câncer não é nada. Para Ele uma AIDS não é nada. Para Ele uma tuberculose não é nada. Para Ele levantar um cadeirante da cadeira de roda não é nada. Por isso não perca a esperança. Jesus está em nosso meio e Ele pode te tocar e arrancar esta enfermidade. Ele pode te tocar e fazer e trazer o teu milagre. Amém? Hoje vamos ministrar sobre o tema quando Deus te chama para vencer. Para isso vamos usar o livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 1 até o versículo 11, depois do versículo 32 até o versículo 37. A palavra de Deus diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, se posicionando em linha de batalha para enfrentar os filisteus.
Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteus. Este homem tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Nas suas pernas ele usava caneleira de bronze. Ele tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E a ponta da sua lança era de ferro que pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, dizendo: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteus? E vocês, servos de Saul, escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Me mandem um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem estas palavras, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e quer levar uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpe e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão, pode matar um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Senhor Jesus, te louvamos e glorificamos o teu nome, porque a tua palavra é poderosa. A tua palavra é como o martelo que esmiuça a penha, Senhor. Vem quebrar o nosso coração, vem dilacerar a nossa alma e vem fazer-nos melhores. Precisamos entender, Senhor, que em ti somos mais do que vencedores. Talvez, vou falar aqui para pessoas que está abatida, está temerosa, está desencorajada pelas situações que o circulam, Senhor. Mas que esta noite nós sejamos tocados, agarrados pelo poder e autoridade do teu Espírito Santo, Senhor. E que sejamos ousados em nossas atitudes, em nossos pensamentos.
vem nos vestir e nos revestir de toda a tua autoridade, para que possamos, Senhor, estar cada vez mais preparados, Senhor, para os ataques, tanto na mente, como na alma, como no corpo, Senhor, de nossas vidas. Mas que venhamos entender, somos fracos, somos falhos, mas que o Senhor, que vai na nossa frente, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. E as afrontas que Satanás estão investindo contra nós, não é apenas contra nós, é contra o Senhor, porque nós somos teus filhos, Senhor. Senhor, vem nos tocar esta noite. Que a tua palavra traga salvação, traga transformação, traga cura divina, Senhor, e traga alegria em nosso meio, porque é isso que precisamos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Todos os irmãos, creio que já pensaram de alguma maneira sobre este assunto, quando era criança, quando era jovem, principalmente você que sempre é frequentador de uma igreja, ou escuta alguma coisa do Evangelho, já foi ministrado por esta passagem de 1 Samuel 17. E todos precisamos entender que Deus, Ele nos chama para sermos vencedores. E nós não recebemos apenas inspiração, motivação para sermos vencedores, mas Deus nos dá condições para vencer. Porque Deus deseja sempre nos dar a vitória. Deus deseja sempre que você seja um vitorioso. Deus deseja sempre que vençamos em todas as áreas. Por isso entenda, mesmo que você esteja enfrentando uma batalha que aos teus olhos você não consegue, em Deus, nós podemos ser mais do que vencedores. E esse texto de 1 Samuel 17, ele fala exatamente deste famoso embate do Davi com o Golias. Mas é interessante que este capítulo, ele vai muito mais além desta batalha, deste piá com este grande gigante. Porque a Bíblia fala que os filisteus estavam em guerra, estavam em batalha. E a Bíblia diz que Golias, todos os dias, ele saía para desafiar o exército de Israel. E é interessante que a proposta de combate deste Golias era que não fosse um derramamento de sangue de todos os exércitos, mas era que ele escolhesse um homem, apenas um homem, para lutar com ele. Talvez pela arrogância deste homem, achando que não existia ninguém que fosse melhor do que ele. Talvez sabendo que Saul era um homem alto,
era um homem experimentado em batalha, mas era covarde, era medroso. Talvez fosse por isso que ele propunha um desafio como esse. Mas a proposta dele era: arranje alguém. Se ele vier e me vencer, nós seremos seus servos. Agora, se eu for e vencer, a partir de hoje vocês vão me servir, vocês vão servir o exército filisteus. E a Bíblia diz que durante 40 dias, ele gritava exatamente este desafio. E a Bíblia diz que ninguém aceitava, porque todos estavam com medo. A Bíblia diz que todos estavam tomados do espírito de medo, do espírito de temor. Só que a Bíblia diz, no capítulo anterior, no capítulo 16, mostra que Saul já havia sido rejeitado por Deus. E quando Deus rejeita Saul, ele unge Davi em seu lugar. Agora, embora Davi ser ungido, ainda não tinha tomado posse deste reinado. Deus já havia separado Davi, mesmo antes de assumir esse trono para esta missão. É bom lembrar porque, pensando assim, a vitória de Davi sobre esse gigante Golias não era apenas uma vitória militar, mas já era uma demonstração de que Deus estava com ele, de que Deus estava na vida deste menino. Agora, humanamente pensando, Saul era o homem mais indicado para enfrentar Golias, porque era um homem experiente na batalha, era um homem alto, olhando, era Saul que tinha que ir para enfrentar. Porém, por causa do medo, por causa da covardia, quem se apresenta era Davi, mostrando que Deus não age segundo as aparências. Quando Davi chega apenas para levar alimento para seus irmãos, obedecendo o seu pai, ele chega exatamente quando esse gigante está desafiando, insultando o exército de Deus. E quando ele escuta, Davi, ele entende que Golias não está apenas afrontando apenas o exército de Israel. Davi entende que esta afronta, ele está enfrentando o Deus de Israel. É exatamente por isso que no versículo 26, Davi diz: quem é este filisteu? Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Todos os dias, amados, nos deparamos com gigantes. Talvez o teu gigante não seja um Golias, mas talvez o teu gigante é um gigante interno, incontrolável, que você não consegue domar. Talvez o teu gigante seja situações que aos olhos humanos você não tem condição de vencer. Mas quando olhamos como Davi olhou, sabemos que temos um dono.
Sabemos que pertencemos a alguém e quem nos afronta também afronta o exército do Deus vivo. Quando olhamos por esta ótica, não tem batalha que não vençamos. Não tem derrota para o cristão quando olhamos desta forma. Davi, então, ele chama Golias de incircunciso. Por que ele chama desta forma? Porque a circuncisão era um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel. Quando Davi usa esse termo, Davi não estava apenas falando de uma característica física, mas ele estava destacando exatamente que Golias era um filisteu que não fazia parte da aliança com Deus. Ele não fazia parte da aliança. O ponto principal é que Davi via exatamente a batalha por esta perspectiva, uma perspectiva espiritual. Enquanto as pessoas olhavam Golias, o tamanho dele, a força dele, Davi, ele tinha esta visão: ele não tem uma aliança com Deus, e eu tenho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi pensava: Golias é inimigo da aliança com Deus, ele não é aliançado com Deus. E os filisteus não tinham essa relação especial com o Senhor. E Golias quando afrontava, o exército estava afrontando quem? O próprio Deus. Isso que Davi entendeu, eu e você precisamos entender. Entender que o gigante não estava apenas insultando os soldados. Não estava apenas insultando pessoas. Mas estava desafiando Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A confiança de Davi estava em Deus. Não estava no seu braço, porque as pessoas falam que ele era baixinho, pequenininho. Não tinha aparência nenhuma de guerreiro. Mas ele confiava em Deus. Ele sabia quem era o seu dono. E a confiança dele estava no Deus que ele servia, não no tamanho do Golias que enfrentava o seu povo. Enquanto Saul e os outros olhavam para a força desse gigante, Davi olhava para a autoridade que Deus colocou em sua vida, para a presença de Deus que habitava dentro dele. Para Davi, o verdadeiro problema de Golias não era a sua força, mas o fato dele estar separado da aliança com Deus. Por isso, Davi declara: ei, você vem a mim com a espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aos olhos humanos, Golias era gigante, um grande gigante. Agora,
aos olhos de quem conhece o Deus que serve. Aos olhos de quem conhece o Deus que adora. Aos olhos de quem tem experiência com Deus vivo. A visão é totalmente diferente. Davi olhava apenas um homem sem a proteção de Deus, que poderia ser grande, poderia ser forte, mas não se comparava ao Deus Todo-Poderoso que ele servia, que ele adorava. E é isso que faz a diferença na minha e na tua vida. Não importa aquilo que está te acachapando. Importante é a experiência e a vivência do Deus que você serve. E a luta está difícil, mas apenas por um prazo pequeno e curto de tempo, porque a mão do Deus Todo-Poderoso pode se mover em minha e em tua direção. Pode se mover e vai se mover a qualquer momento. Por isso não perca a esperança. Eu não sei o tamanho do teu gigante, mas ele se levantou para cair. Ele se levantou para cair, porque ele pode se vir com aparatos, com aparência, mas nós vamos no nome do Senhor Todo-Poderoso, aquele que não perde batalha. Aleluia. Aos olhos de Davi, ele era apenas um homem, sem a proteção e sem a aliança com Deus vivo. E essa foi aonde Davi se agarrou, aonde Davi projetou a sua coragem, porque ele sabia que a diferença era enorme. Se o homem não tem aliança com Deus que eu tenho, ele pode ter esse escudo grandão, essa lança grandona, esse capacete que é maior que eu, mentalidade de vencedor. Capítulo 17, versículo 13 de 1 Samuel diz assim: os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Isso ensina para mim e para você que quem é vencedor, não abandona aquilo que Deus lhe deu para fazer. Vou repetir, isso nos ensina que quem é vencedor não abandona aquilo que Deus lhe deu para fazer. Vocês perceberam que Davi já tinha sido ungido rei, já tinha sido derramado óleo na cabeça do Davizinho, mas a Bíblia mostra que ele ia para o campo e ia para a batalha. Ele ia para o campo de batalha, mas voltava para cuidar das suas ovelhas, como se nada tivesse acontecido. Imagine, você recebeu uma promessa como esta que Davi recebeu. Muitas pessoas a gente tinha que furar, porque ia crescer, né? Eu ainda não estou no trono, mas eu já tomo posse, porque eu já sou rei. E olha como você fala comigo. Agora Davi não. Ele recebe uma promessa como essa, mas no outro dia, ele vive da mesma forma, a mesma rotina, o mesmo lugar. Por quê? Ainda a coroa não tinha chegado em sua cabeça. Por isso, ele continua
a fazer o que fazia. Samuel já tinha ungido Davi, mas ninguém tinha chamado ele para ir para o palácio. A unção chegou, mas a mudança na vida dele não veio de bate-pronto, não veio na mesma hora. Mas, irmãos, talvez esta seja a parte mais difícil do processo para eu e você enfrentar. Quando Deus nos promete algo, mas quando você olha a sua realidade, você percebe que a tua vida continua igual, continua da mesma maneira. Você ora, você permanece fiel, você acredita, você toma posse, mas parece que nada anda. Davi sabia que era rei por promessa, mas ainda tinha que dormir no campo, ainda tinha que cuidar de ovelha. Por quê? Porque Deus mostra o destino. Imaginava que Davi pisaria num trono, porque a promessa pode ser pequena aos olhos humanos, pode carregar essa promessa pequena, ela pode carregar um futuro gigantesco diante de Deus. E às vezes a gente não consegue administrar quando isso demora. A gente quer para amanhã. A gente quer para outro dia. Só a promessa para nós estarmos aqui nesta igreja demorou acho que uns 10 anos. Vou te levar para um povo diferente. E passou. Este povo que você está não é aquilo que eu quero ainda. Aqui é uma escola. Acho que isso aí não vai acontecer, porque eu já estou igual a Abraão, avançado em idades. Exatamente isso que você pensa. Às vezes Deus te promete algo e passa. Com Davi você acha que não foi diferente? Você já foi ungido rei. E o tempo passa. Isso não acontece. Às vezes você começa a esmurecer na fé. Ei, mas se foi Deus quem prometeu, se pode fazer o culto de ação de graça, porque vai cumprir. Vai cumprir. Eu gosto de contar o testemunho de um amigo meu cego, que é pastor, presidente da Igreja Assembleia de Deus no Japão. Quando ele estava no Brasil, ele é bem, para economizar tinta, moreninho, cego dos 2 olhos. E Deus falou para ele que ele ia ser pastor no Japão. E passou o tempo e de tanto ele contar que nas igrejas que ele ministrava, que Deus tinha falado para ele que ele ia ser pastor no Japão. Um dia ele começou a receber ligação para ir ministrar no Japão, mas quando a promessa é tão grande, às vezes a gente não acredita, né, irmãos? E esse irmão recebeu uma ligação: arrume os documentos, nós vamos mandar tudo para você. E passou, quando estava próxima a data do trabalho que no Japão, eles ligaram para ele, daí já arrumou todos os documentos. Ele falou: eu vou confessar para vocês
que eu pensei que era uma brincadeira que estavam fazendo comigo, porque eu não tenho condições para ir para o Japão. Eu não sou japonês, eu sou moreno, escuro, quase azul. Não tenho parente nenhum no Japão, como é que eu vou entrar? Não, pode preparar os documentos, nós vamos mandar. Ele foi a primeira vez no Japão, ficou, depois veio para o Brasil, foi de novo com as 2 filhas. E lá no Japão, se você ficar um tempo, os teus filhos já têm que ir para o colégio estudar. Um dia, uma menina estava chorando, a filha dele chegou perto, falou: por que você está chorando? Ela falou: meu pai está doente, está desenganado dos médicos. A menininha falou: meu pai é pastor, ele vai orar pelo teu pai e ele vai ser curado. Meu pai pode ir na tua casa? Ela falou: vou falar com o pai e depois eu falo com você. Foi, falou. Aquele irmão foi lá, orou por esse homem, fervoroso, crendo no milagre. Tá. Só que a doença desse homem é uma doença grave. E esse pastor falou: você, a partir de hoje, está curado. Amém? Passou os dias, só que esse irmão, quando saiu de lá, agarrou no cangote dele um espírito de medo e de covardia. Ele disse: agora, se não acontecer esse negócio que eu decretei na vida desse japonês, o que vai acontecer comigo? E começou, não dormia uns 2 dias. De repente, bate a campainha da casa dele, ele olha, é o japonês, com a família toda no portão dele. Diz que deu uma alegria nas pernas dele, começou a bater de medo, mais medo. Ele falou que tinha medo, mas medo que ele tinha feito algo errado e não tinha acontecido milagre. O japonês entra, diz: pastor, o japonês veio pagar o milagre. O pastor falou: não, nós não cobramos milagre. Não, o japonês precisa pagar o milagre. O japonês não faz nada de graça e não recebe nada de graça. O japonês quer pagar. Não, eu não vou pagar porque de graça recebemos, de graça damos. Não, de alguma forma o japonês precisa pagar. O que você precisa? E esse homem estava irregular no Japão. Não, o que eu preciso é só que alguém ajeite para mim os meus documentos, porque senão eu tenho que ir embora daqui e não posso voltar mais. E aqui minhas filhas já estão estabelecidas. Então tá bom, dá teus documentos, o japonês vai vir dar um jeito. Ele não sabia que este homem era um homem influente no governo do Japão. A partir daquele momento, esse homem fez os documentos, e todo pastor que precisa ir para o Japão, esse moreninho precisa dar um carimbo com o nome dele, autorizando os pastores para entrar lá. Deus faz exatamente quando Ele quer fazer alguma coisa que você está em desespero de alma, como o exército de Israel estavam acuado, com medo. Deus levanta um milagre da onde ninguém esperava, que era o Davi, o raquítico, o franzino, o ruivo, o desprezado até pela família. Mas Deus o levanta com poder e autoridade para livrar o seu povo que estava sendo acuado e assustado neste vale. Então, a promessa pode ser pequena aos olhos, mas pode carregar um futuro gigantesco diante de Deus. Só que precisamos entender que antes do trono vem as cavernas, vem as perseguições, vem o abandono, vem o silêncio, vem os gigantes para você vencer. E talvez o que machuca mais não seja as lutas, os confrontos, mas é quando você sabe
que foi Deus que prometeu. E você está esperando, e isso demora a acontecer. Mas quando você olha para a vida e não vê nenhum sinal que isso pode acontecer, porque às vezes a tua fé esmurece. Davi viveu isso, enfrentou isso, mas ele entendeu algo. Ele entendeu algo que poucas pessoas entendem. Ele entendeu que não é porque ainda não aconteceu que Deus não vai fazer. Não é porque ainda você não recebeu a tua vitória que Deus não vai trazer na sua mão. Porque foi Ele quem prometeu. O homem promete, às vezes esquece, às vezes não consegue cumprir, porque te ofereceu algo na empolgação. Mas o Deus Todo-Poderoso não. Ele pode trazer, Ele pode fazer. Deus tem promessas para a sua vida que ainda não se cumpriram, mas vai se cumprir. Deus tem promessa para os teus filhos que ainda não se cumpriram, mas ainda vai se cumprir. Ei, Deus falou alguma coisa para você que aos olhos humanos, mas por que Deus prometeu e agora parece que as coisas desandaram? Deus está mexendo as coisas, e o mexer de Deus não é o mexer humano, é totalmente diferente. Imagina, Davi é ungido, tem promessa, mas ainda continua no campo, ainda continua fazendo as mesmas coisas. Quem é vencedor é responsável. 1 Samuel capítulo 17, versículo 20, diz: levantando-se de madrugada, Davi abandonou o rebanho com outro pastor. Não, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Sabe por quê? Porque quem mais é dado, mais é cobrado. Como você quer receber mais? Como você quer receber mais, se não é responsável com aquilo que tem? Quando você despreza aquilo que Deus te deu, você não está preparado para receber aquilo que você quer. Quem é vencedor é obediente. Interessante que Jessé dá uma ordem para Davi e ele cumpre. O versículo 17 diz que nesta ocasião Jessé disse a Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve depressa aos seus irmãos no acampamento. Davi pega, obedece, não discute ordem, porque ele entende que cada ordem obedecida gera oportunidades e gera conexão. Interessante que Davi era um pastor de ovelha e vai levar. Davi podia pensar: por que eu tenho tantos? Papai podia chamar um dos meus irmãos que já estão lá, pega isso aqui e já leva, porque ele já vai ficar lá. Mas não, sem discutir, porque ele tinha uma mentalidade vencedora. Vai que eu vou lá e acontece alguma coisa exatamente como aconteceu. A primeira coisa que precisamos aprender é desenvolver esta mentalidade de uma pessoa vencedora, que todas as oportunidades são a mão de Deus se movendo para nos colocar ao centro da sua vontade, ao centro do seu querer, mesmo que possa ser absurda aos nossos olhos. Davi, ele não recebe um chamado para se tornar um vencedor.
ele já se portava como um vencedor. Outra coisa que Davi fazia, ele valorizava as suas habilidades. O que ele tinha no campo para usar? Um estilingue, uma cetra, um cajado. E ele tinha habilidade para usar isso. E ele era um pastor. Só que ele não era um pastor covarde. A Bíblia diz que quando o leão vinha, ele encarava o bicho. Um urso vinha, ele ia atrás e decidia. Agora, amados irmãos, tem algumas coisas na Bíblia que acontecem na vida do cristão que só acredita quem é crente fiel a Deus. Porque um piá, como o filho do Daniel ali, vi aqui, esse gigante está nos afrontando e eu estou com medo. Vamos fazer de conta que eu sou Saul. Eu estou com medo de enfrentar esse cara, só a voz dele me dá arrepio. Agora o filho o Felipe, o Ruivinho, vem aqui, pastor. Não precisa ficar com medo desse cara, não. Eu vou encarar o bichão. Ô Felipe, rapaz, o cara é experiente na batalha, rapaz, olha o teu tamanho. Pastor, eu estava lá no terreno do pai, cuidando de umas ovelhas, e começasse a contar isso. Entusiasmado. Chegou um leão e eu fui para cima, matei. Veio um urso também, fui para cima, matei. Esse gigante vai ser igual. O que Saul fez? Rapaz, já que você está com essa coragem toda, então eu vou deixar você ir. Mas você, cadê teu fardamento, Não tenho. Só tenho esse estilingue. Não. Então eu vou pôr a minha armadura em você. Quando colocou, eu não conseguia nem se mover, porque o tamanho era diferente. Ele não era acostumado a usar aquilo. É interessante. Algumas batalhas que eu e você vamos enfrentar. Alguns desafios. Que às vezes você vai contar para alguém igual esse menino veio. As pessoas não têm coragem de ir, mas quer colocar a armadura deles em você, para querer tirar algum proveito. Eu não fui, mas se não fosse a minha armadura na mão daquele piá. Quando ele não conseguiu se mover, ele tirou. O que pegou? Pegou estilingue. É interessante que a Bíblia diz que quando Golias vê aquele piá franzino vindo com um pedaço de pau, com estilingue na frente, eu sou algum cachorro? Eu não sou cachorro não, para você vir atrás de mim, não. Só que Davi, mesmo vendo o tamanho desse gigante, ele não se acovardou. Ele foi, enquanto ele estava afrontando, Davi estava indo aqui. Você vem a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo, é hoje não amanhã, o Senhor dos Exércitos vai te entregar em minhas mãos. Ele vai me entregar. E está indo, e está indo, e está indo. E Golias, só que Davi só estava com o estilingue, mas a cabeça de Golias era muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Não tinha lugar que, aos olhos humanos, fosse derrubar aquele Golias. Mas eu creio que a viseira do gigante Golias era grande e aparecia um pouco da testa dele. E quando Davi viu aquela testona daquele tamanho, Davi disse: eu não erro nunca o tamanho dessa testa aí. Não erro. Aquela testa parece um purungo, parece uma cabaça. Fala, eu vou acertar na primeira. E começou a girar e ir para cima.
tirou. A Bíblia diz que a pedra cravou na cabeça de Golias. E quando cravou, aquele homem ficou meio tonto e caiu no chão. Ele não caiu morto. Mas quando Davi viu que ele caiu, correu e pegou a própria espada e sacou a cabeça desse gigante. Porque o Espírito Santo estava sobre Davi. Criou coragem para enfrentar este gigante. Eu não sei aquilo que te afronta. Eu não sei aquilo que te amedronta. Talvez sua voz do gigante te assusta, te traz medo. Só o vulto dele te deixa desacordado. Mas que o espírito de ousadia se apodere de você esta noite. Não é pela tua força, mas é pela autoridade do Espírito Santo que está em nossa vida, que nós podemos fazer proezas em nome do Senhor Jesus. É no nome dele que nós vencemos as batalhas e as afrontas. E é interessante que Davi, antes de lutar, Davi não era bobo não. Ele chegou e escutou esse cara falando assim que a proposta do rei era que ele daria filha, que ele não precisava mais pagar imposto e esse homem seria rei. Ele falou, opa, espera aí, sou solteiro, preciso casar, vou dar uma olhadinha na mulher. Olhou a filha do rei, era bonita, e encheu o bolso de dinheiro, não ia pagar mais imposto. Como é que é mesmo essa proposta? Só que é interessante, muitas pessoas olhavam e olhar para a filha do rei é bonita, mas quando olhava para o gigante caíam fora. Davi, pequenininho, eu vou mudar a minha vida. Esta é a grande oportunidade que Deus está dando para eu mudar a minha vida. E eu vou agarrar. Esse gigante é enorme. A mulher é bonita, a moça é linda. Esse gigante. Mas se Deus fazer que eu tenha uma chance, eu não erro uma pedrada nesse homem. Oxalá que eu e você usasse exatamente essas habilidades que Deus te deu. Muitas vezes nós ficamos pedindo, Senhor, me dá uma armadura diferente, me dá um dom diferente, me dá um negócio que não acontece. Não, use a tua seta, use as pedrinhas que estão nas suas mãos. Mas eu só tenho um canivete. Mas seja habilidoso nesse canivete, nessa espada. Mas eu só sei o Novo Testamento algumas vezes. Mas use direito isso. Mas eu só sei os 10 vezes. Mas use direito nas tuas batalhas, nas tuas aflições. Use com habilidade para vencer os teus gigantes. Porque a afronta que você está enfrentando não é do Golias, mas eles estão enfrentando o Senhor, o Deus dos exércitos. Saia desta noite com esta mentalidade de homem de Deus, de cheio do Espírito Santo, que não há Golias na tua frente que não pode ser derrubado, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Eu não sei você aí na tua casa, aquilo que você está enfrentando, os gritos da tua alma. Uma coisa eu sei, que Deus está ministrando uma palavra para o seu coração. O teu gigante pode ser destruído esta noite. Depende da tua atitude, depende da minha atitude com relação a esses enfrentamentos. Deus é um Deus de vitória. Para mim e para você, depende de como usamos aquelas ferramentas que Deus tem colocado em nossas mãos. Esteja em pé, por gentileza.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não olhe para o teu tamanho, também não olhe para o tamanho do gigante que está te afrontando. Talvez o teu gigante seja uma enfermidade, seja um desemprego, seja algo que você não consegue dominar, algum vício até bobo aos olhos de quem é forte. Tinha um amigo meu que ele não podia ver uma maquininha daquela de colocar 25 centavos. Não sei como é que é o nome daquela maquininha. E ele ganhava dinheiro e ficava, enquanto não acabava, todo o dinheiro, ele não parava. Daí ele vinha, empresta dinheiro para mim. Por que você quer? Eu quero recuperar o dinheiro que perdeu. Você não ganhou tanto? Mas outro dia eu joguei e ganhei, mas essa vez eu perdi. Talvez seja um negócio desse, que aos nossos olhos, besta, você ficar perdendo todo o teu dinheiro. Talvez seja um vício de cigarro, que você tenta parar e não consegue. Talvez seja um desejo incontrolável que você sabe que está sendo escravizado pelo maligno. Que tal você abrir o confessionário hoje e dizer: Senhor, se Golias está difícil para mim. Sabia que só quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia? Enquanto você achar que não é vício, enquanto você achar que não é defeito, você vai continuar sendo escravo. Mas Deus não te criou para ser escravo, Deus te criou para você dominar. Desde Gênesis, Deus criou o homem para dominar as coisas, e às vezes algo besta está nos escravizando. Eu não sei se você tem fé para vir aqui à frente, para nós orar por você. Eu creio que você pode sair aqui transformado. Eu creio que você pode sair aqui como um vitorioso na batalha. O Espírito Santo está trabalhando de uma forma poderosa nesses dias aqui em nossa igreja, que é bonito de ver o que Ele está fazendo, pessoas se derramando diante de Deus. É o Espírito Santo que está trabalhando. Mas enquanto eu e você não admitir que somos totalmente dependentes de Deus, e se Ele não intervir em nossa vida, nós seremos sempre vencidos pelos mesmos embates espirituais. Mas quando nós entendermos que mesmo com um estilingue na mão, que ninguém dava nada, porque os outros tinham lança, tinha espada, tinha coragem, mas não tinha coragem de atacar. Mas aquele piá, um piazinho que estava lá no campo, apenas com estilingue, olha para o gigante e diz: se Deus me dá uma chance para me lançar esta pedra e tocar na testa desse gigante, eu vou derrubar ele e eu vou matar ele. É interessante que Davi, antes de ir, ele falava: hoje mesmo eu vou dar a tua cabeça para as aves do campo. Hoje mesmo, não vai ser amanhã, vai ser hoje. Hoje que nós vamos ser vitoriosos. Enquanto os irmãos vão cantar, eu vou estar te esperando aqui, porque nós queremos, aleluia, que você saia daqui como um vencedor. És o fogo que jamais se apagará. Eu sei que tens muito mais. Leva-me no mais profundo do teu ser.
prefiro então deixar tudo aos teus pés, eu rendo a ti, tudo a ti. E se a minha voz falhar, tu cantas para mim que eu sou teu, pra sempre teu. És o amor crescendo em mim, és o fogo que jamais se apagará. Eu sei que tens muito mais, leva-me no mais profundo do teu ser. És o amor crescendo em mim, és o fogo que jamais se apagará. Eu sei que tens muito mais, leva-me no mais profundo do teu ser. Oh, 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 cantamos santo com os anjos, santo pra sempre são. Cantamos santo com os anjos, santo pra sempre são. Cantamos santo com os anjos, santo pra sempre são. Cantamos santo com os anjos, santo pra sempre são. És o amor crescendo em mim, és o fogo que jamais se apagará. Eu sei que tens muito mais, leva-me no mais profundo do teu ser. És o amor crescendo em mim, és o fogo que jamais se apagará. Eu sei que tens muito mais, leva-me no mais profundo do teu ser. És o amor crescendo em mim, és o fogo que jamais se apaga. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos. Creio na palavra, Senhor, ministrando. Visita cada um de uma maneira poderosa e extraordinária.
Leva cada um de nós vivermos, Senhor, uma vida de vitória em Ti, Senhor. Porque em Ti somos mais do que vencedores. E nós cremos na palavra ministrada. Assim como o Senhor fez com Davi, o Senhor vai fazer com cada um de nós. E nós tomamos posse disso, que nós seremos vencedores. Derrubaremos gigantes, Senhor. Seremos mais do que vencedores, porque confiamos na Tua palavra.